Putin, o Louco. O jogo de desinformação dos globalistas. Este artigo foi escrito por Vasco Colmeyer, traduzido e narrado por Rafael Oliveira. Putin joga a carta do louco na Ucrânia, anuncia uma manchete da Forbes a partir de terça-feira. Um Putin cada vez mais frustrado, um louco com armas nucleares, está atacando seu círculo interno, aprendemos com a Vanity Fair. O enviado dos Estados Unidos a Israel chama Putin de louco, lemos no Times of Israel. Desde a invasão russa da Ucrânia, o público ocidental tem sido bombardeado com a alegação de que o presidente russo Vladimir Putin é uma espécie de louco desorientado. Essa noção está sendo fervorosamente difundida pelo establishment e aqueles que estão em sua folha de pagamento. A classe política, a mídia e os comentaristas, diplomatas de carreira e tecnocratas, bem como aqueles ligados às comunidades de segurança e inteligência. A coisa mais notável sobre a alegação de Vlad louco é que é obviamente falsa. Seja lá o que Vladimir Putin possa ser, ele certamente não é louco. Isso deve ser óbvio para todos que tiverem olhos verem. Ex-coronel da KGB, Vladimir Putin é um astuto operador de comprovada habilidade. Afinal, ele conseguiu trazer controle e ordem para um vasto país que estava em grande parte em desordem quando assumiu aos 48 anos. Ele conseguiu se manter no poder por mais de 2 décadas, enquanto navegava e superava uma série de crises e desafios ao longo do caminho. Através de tudo isso, ele mostrou-se inteligente, com vontade de aço, calculista, astuto, autocontrolado, determinado e paciente. Estas não são as qualidades de um lunático. Lidamos com Putin por 22 anos e durante todo esse tempo ninguém sugeriu ou sustentou que ele era louco. Muito pelo contrário, por quase uma década após sua ascensão, ele foi visto como um homem capaz e de talentos consideráveis. Durante anos, o establishment ocidental considerou Putin um homem com quem poderíamos fazer negócios. Ele era visto como um liberal, humano e europeu decente. Ele foi descrito como uma pessoa alerta, de postura controlada e acuidade consciente, que estava aberta a qualquer coisa, até mesmo a Rússia se juntando à OTAN. E, no entanto, há menos de uma semana, no dia em que invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin foi quase unanimemente declarado, ao contrário de todas as evidências dos últimos 20 anos, um louco por membros do establishment ocidental. A questão é, por que eles decidiram de repente manipular e fazer lavagem cerebral nas pessoas com tal mentira patente que tão obviamente contraria a realidade? Aqui está a resposta. Eles fizeram isso para esconder e disfarçar o erro gigantesco que cometeram sobre a Ucrânia. Ao convencer o público de que Putin é um louco, eles podem retratar seu movimento sobre a Ucrânia como um ato irracional, inesperado, impulsivo e injustificável de uma mente desequilibrada. Nada, no entanto, poderia estar mais longe da verdade. O movimento de Putin não foi irracional, impulsivo ou injustificável, e certamente não foi inesperado. Durante anos, Putin advertiu que a inclusão da Ucrânia na OTAN era uma linha vermelha para a Rússia. Não deve ser difícil entender a posição dele. Não é razoável que a Rússia se oponha à presença do que considera ser uma aliança militar hostil em sua fronteira com um país que historicamente tem sido parte dela ou está dentro de sua esfera de influência. A Rússia não quer permitir tal ameaça à sua segurança pelas mesmas razões que os Estados Unidos não permitiriam à Rússia construir uma base militar em Cuba. No entanto, em sua tentativa de implementar uma nova ordem mundial, os globalistas ocidentais têm rejeitado as preocupações de segurança da Rússia. A Rússia continuou suas duras objeções e advertiu que, se não fossem levadas a sério, tomaria as medidas necessárias para manter a Ucrânia fora da OTAN. A última vez que a Rússia deixou isso claro foi em novembro do ano passado. É assim que a Wikipédia descreve esta ocasião. Abre aspas. Em 30 de novembro de 2021, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que uma expansão da presença da OTAN na Ucrânia, especialmente a implantação de quaisquer mísseis de longo alcance capazes de atingir cidades russas ou sistemas de defesa antimísseis semelhantes aos da Romênia e da Polônia, seria uma questão de linha vermelha para a Rússia. Putin pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantias legais de que a OTAN não se expandiria para o leste ou colocaria sistemas de armas que nos ameaçam nas proximidades do território russo. Fecha aspas. Quer saber que tipo de resposta Putin recebeu às suas preocupações legítimas de segurança? Foi dado pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg,
Isto é o que ele disse a Putin, abre aspas, só a Ucrânia e 30 aliados da OTAN decidem quando a Ucrânia está pronta para se juntar à OTAN. A Rússia não tem veto. A Rússia não tem direito de estabelecer uma esfera de influência para tentar controlar seus vizinhos. Fecha aspas. Você percebe o insulto e a humilhação desta resposta? Não só o pomposo globalista Stoltenberg se recusou a lidar com os temores de segurança da Rússia, como insinuou que países como a Macedônia, Portugal, que por acaso eram membros da OTAN, têm mais poder do que a Rússia sobre a adesão de um grande país à aliança. Tendo atropelado suas populações por quase 2 anos com seu regime de confinamento, ou lockdown, e vacinas, os globalistas ocidentais tornaram-se arrogantes, autocratas e autoconfiantes. Eles perderam contato com a realidade e assumiram que todos se submeteriam à sua chicana da mesma forma que suas populações dóceis acompanhavam seus decretos e ordens aleatórias. Putin, no entanto, não se curvaria à chicanaria globalista e fez exatamente o que havia dito durante anos se as preocupações russas não fossem adequadamente tratadas. Ele invadiu a Ucrânia para impedir a expansão da OTAN no país, com o qual ele compartilha quase 1000 quilômetros de fronteira, e que uma vez hospedou a capital da Rússia. A invasão da Ucrânia foi um ato pré-anunciado e racional de um homem forte que se seguia cada vez mais cercado e ameaçado pelo que ele considera ser um bloco militar antagônico. O movimento de Putin foi um grande choque para as elites ocidentais que não poderiam imaginar alguém enfrentando-os de forma tão ousada. Eles estavam completamente despreparados para o óbvio e entraram em pânico quando perceberam quantas vidas inocentes poderiam ser perdidas por sua incompetência e pomposidade. Enquanto os tanques russos entravam na Ucrânia, Putin expôs a arrogância e a inaptidão dos globalistas. À medida que os militares russos avançavam rapidamente das vastas extensões daquela terra, os elitistas chocados não foram vistos. Foi apenas a bravura de partir o coração do povo ucraniano que os salvou da exposição completa e humilhação. É nessa conjuntura que seu jogo de desinformação "Putin é um louco" é claramente absurdo. O boato "Putin é um louco" destina-se a mudar a culpa aos olhos do público pela tragédia ucraniana sobre o ato supostamente irracional de um homem louco, em vez de atribuí-los às pessoas certas, os autocratas, dominadores e arrogantes globalistas ocidentais que trataram as preocupações legítimas de segurança de uma grande potência nuclear com desprezo. Em Putin, eles encontraram a realidade na forma de um homem forte, astuto e inflexível que não cederia aos seus decretos e pronunciamentos ocos da maneira submissa que estavam acostumados de suas populações atormentadas. Eles estavam prontos para um grande despertar. Durante 2 anos, os pomposos globalistas foram enriquecendo enquanto atormentavam povos do mundo com seus lockdowns inúteis e destrutivos e perigosas e ineficazes injeções. Se você acha que isso é um exagero severo, por favor, leia isso do Yahoo News. Abre aspas. Os bloqueios durante a primeira onda de Covid-19, na primavera de 2020, só reduziram a mortalidade da Covid-19 em 0,2% nos Estados Unidos e na Europa, de acordo com a meta-análise de vários estudos na Universidade Johns Hopkins. Embora essa meta-análise conclua que os bloqueios tiveram pouco ou nenhum efeito na saúde pública, eles impuseram enormes custos econômicos e sociais onde foram adotados, escreveram os pesquisadores. Em consequência, as políticas de bloqueio são infundadas e devem ser rejeitadas como um instrumento na política pandêmica. Os pesquisadores, o professor de economia da Universidade Johns Hopkins, Steve Hanke, o professor de economia da Universidade de Lund, Lars Jonen, e o conselheiro especial do Copenhagen Center for Political Studies, Jonas Herby, analisaram os efeitos das medidas de bloqueio, como fechamento de escolas, fechamento de negócios e obrigação do uso de máscaras sobre as mortes na Covid-19. Fecha aspas. Enquanto o povo sofria sob seus decretos sem sentido, os globalistas continuavam acumulando riquezas incalculáveis. Considere esta manchete da CNN. Como milhões caíram na pobreza durante a pandemia, a riqueza dos bilionários disparou. Gananciosos por cada vez mais dinheiro, os globalistas tentaram arrastar a Ucrânia para dentro de sua ordem mundial, e então poderiam sugar dinheiro dela para alinhar seus bolsos ainda mais. O caminho foi mostrado a eles por ninguém menos que o globalista-chefe Joe Biden, cuja família já desviou milhões de dólares da Ucrânia através de seu filho Hunter.
está totalmente compatível com o caráter de Biden ser também um pandemínio por excelência que forçou milhões de americanos relutantes a tomar as injeções contra a Covid, pressionando os empregadores a instituir ordens ilegais. Agora, a arrogância e a crueldade dos globalistas nos meteram na crise ucraniana, onde enfrentamos a possibilidade de uma guerra nuclear. Os malandros de sempre, os destruidores que nos meteram nessa bagunça, já conseguiram culpar o Vlad louco. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.